Hoje eu quero falar sobre os absurdos que são ditos em relação à depressão de Elias. Sim, há muitos temas que são complexos, que são mais obscuros. Esse não é. O texto é claro. É impressionante a quantidade de aberrações que são ditas simplesmente porque pastores querem justificar a pagã psicologia dentro da igreja. Qual é o critério para diferenciar tristeza normal de tristeza doença? Como os pastores chegam à conclusão de que Elias estava com a tristeza patológica? Qual o critério? Quem estabeleceu? Com base em quê? Como num dia o pastor cita 2 Coríntios 1,4, em que Paulo diz que Deus é Ele quem nos consola em toda a tribulação. E no outro dia o pastor declara, não, Jesus não pode te consolar em toda a tribulação, não. Há algumas tribulações que necessitam de drogas psiquiátricas. Como eles fazem isso? Como num dia o pastor cita o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e no outro ele recomenda que seus irmãos, em Cristo Jesus, busquem ajuda do ateu Freud ou do macumbeiro Jung. Como eles fazem? Quais são os critérios? Curta, comente, se inscreva. Vamos falar então sobre aquele episódio famoso de Elias. Bora para mais um vídeo. Vamos lá! É muito comum que pastores se utilizem de Elias como exemplo do crente deprimido para justificar o uso de drogas psiquiátricas como antidepressivos ou para buscar ajuda da psicologia, que é pagã. Mas qual o critério que usam para dizer que Elias tinha a tal tristeza patológica? Porque, segundo eles, há dois tipos de tristeza, a tristeza normal e a tristeza patológica. Qual o critério para diferenciar a tristeza normal para a tristeza patológica? Essa que Jesus não seria suficiente para lidar. Qual o critério? Se eles disserem que eles creem na falsa crença da teoria do desequilíbrio químico como causa da depressão, vamos supor que fosse verdadeira. Quem mediu a taxa de serotonina de Elias? Qual pastor fez isso? Sim, porque se a tristeza é patológica, se é uma questão de desequilíbrio químico, a serotonina não pode ser vista a olho nu. Apenas lendo o texto bíblico é possível identificar que as químicas de Elias estavam desequilibradas? Claro que não. Quem mediu a serotonina de Elias? Agora, é interessante notar que nem o DSM, que é a Bíblia da psiquiatria, é lá que está descrito que é doença mental, as classificações de doença mental e por aí vai. Nem o DSM usa o desequilíbrio químico, a serotonina, como critério para diagnosticar a depressão. E é uma coisa interessante também, porque se você não tem nenhum exame, sim, não existe exame para medir a tristeza. É engraçado isso, porque se houvesse um desequilíbrio químico, deveria haver um padrão de normalidade química. Mas não há! Não há. Mas se não há um padrão, como eles podem dizer que você está fora do padrão? Se não há um padrão de equilíbrio de serotonina, como podem dizer que você está desequilibrado em sua serotonina? É a loucura total mesmo. Então, nem o DSM, que é a Bíblia da psiquiatria e da psicologia, usam a falsa teoria do desequilíbrio químico, que eu já falei aqui sobre ela em outro vídeo aí, assista. Nem eles usam isso como critério para diagnosticar depressão. Então, se não há um marcador biológico, não há uma normalidade física ali, aqui jaz a tristeza, como diferenciar a tristeza normal, que é da vida, que tem a ver com falta de fé, culpa, pecado e por aí vai, para a tristeza patológica? O diretor do DSM-4, um papa da psiquiatria, Allen Francis, ele confessou em seu livro Voltando ao Normal: temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais. Por exemplo, a tristeza patológica seria uma anormalidade. Mas ele diz, não temos um padrão simples para definir, para traçar uma linha de vida. Isso aqui é algo normal, uma tristeza normal, isso aqui é anormal. Não temos. E ele continua, nossa classificação dos transtornos mentais não passa de uma coleção de construtos falíveis e limitados que busca, porém jamais encontra a verdade. Mas essa continua sendo a melhor forma que temos de comunicá-los, tratá-los e pesquisá-los. Como é que é? O DSM, ou as nossas classificações de doença, são apenas construtos falíveis limitados que nunca encontram a verdade. Mas é o que a gente tem de melhor. Gente, não é teoria da conspiração, é a fala de um dos papas da psiquiatria, que dirigiu o DSM-4. E olha o que ele diz sobre tristeza. Não há como demarcar uma fronteira nítida entre as formas mais brandas de depressão
clínica e as mais severas de tristeza corriqueira. Não tem como traçarmos, nós não temos essa capacidade de dizer isso aqui é tristeza normal da vida corriqueira, isso aqui é depressão clínica. Ele diz isso. Ele continua: tristeza, falta de interesse, problemas para dormir e comer, redução de energia, dificuldades para trabalhar, é o quadro clássico, né, aí de pesar. No entanto, esses mesmíssimos sintomas definem a depressão clínica. Ou seja, se são os mesmos sintomas que definem a tristeza normal da tristeza patológica, se são os mesmos, como diferenciar? Por exemplo, Elias pediu a morte para si. Isso é doença? Um dia de desânimo é doença? Quem define que doença é isso? O texto bíblico declara que ele ora. Lembra o contexto? Profetas de Baal estavam lá, ele foi lá, orou, Deus respondeu com fogo, queimou o altar. E, óbvio, ele esperava o quê? Que todo mundo ia se converter, inclusive Jezabel. Mas Jezabel disse o quê para ele? Amanhã eu vou te matar. Diz o texto bíblico, então, que Elias, que estava ali no dia anterior, ele estava forte, desafiando todo mundo, com coragem para enfrentar 800 homens. Quando ele ouviu essa notícia, ele caminhou um dia e pediu a morte. Isso é doença? Um dia de tristeza? Um dia de tristeza já é doença? Não pode ser fraqueza, falta de fé? E aqui a gente tem algo muito interessante, porque nem o DSM, que na minha opinião aquilo ali é um conto de fadas, nem o DSM identificaria o problema de Elias como depressão. Nem o DSM. Porque o DSM-5 declara que se você está triste, desanimado, aquilo que o que o Alan Francis acabou de falar ali, que eu acabei de mostrar para vocês. O DSM declara que se você está triste, desanimado, sem vontade de comer, de trabalhar, e alguns outros sintomas lá, se você tem esses sintomas por 14 dias, ou melhor, né, depois de 14 dias você ainda está assim, triste, desanimado, aí você está com a doença da tristeza. Enfim, já é ridículo isso aqui. Sabe por quê? Por que 14 dias? O que aconteceu no 13º dia, às 23 horas e 59 minutos? No 13º dia, às 23 horas e 59 minutos, eu estou saudável. Meia-noite do 14º dia, eu estou doente. Por que 14 dias? Define que alguém agora tem uma tristeza patológica. Por que não 13? Por que não 12? Qual é o critério? Não há. É totalmente arbitrário. Não tem critério nenhum. Ou melhor, como escreveu e confessou Alan Francis, o critério para diferenciar a tristeza normal de tristeza, depressão e de todas as outras coisas, sabe qual é o critério? Votação! Eu já falei sobre isso em outro vídeo, assista, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas enfim, nem o DSM declara que um dia de profunda angústia configuraria depressão. Nem o DSM. Agora os pastores, sem exame nenhum, sem nada, eles decretaram que já ele está com a doença chamada depressão, porque num dia ele estava forte, desafiando 850 profetas. Caminhou um dia e pediu a morte. Aí pronto, agora ele está doente. O psiquiatra Thomas Szasz diz que é fraude chamar de doença o que não é doença. Ele explica no seu livro O Mito da Doença Mental que doença é a normalidade física. Qual a anormalidade física de Elias? Ora, se você retira o critério de que doença é uma anormalidade física, qual critério você usa para definir o que é doença e o que não é? Como diferenciar tristeza de depressão? Ora, não há pessoas que perdem a vontade de viver porque perderam a fé? Porque não veem propósito na vida? Por fraqueza moral? Por pecado, como no caso de Judas? A gente sabe disso, não sabe? Até ímpios concordam com isso. Albert Camus, no seu livro O Mito de Sísifo, ele fala sobre o suicídio como causado por falta de fé, falta de propósito. Então a gente sabe que existe isso. Como que a gente diferencia? Uma pessoa que pediu a morte para si, simplesmente por fraqueza, por falta de fé, para alguém que pediu a morte para si, doença. Qual é o critério? Quem define isso? Como diferenciar tristeza normal de tristeza patológica, se não há nenhuma anormalidade física, nenhum marcador biológico? Veja o caso de Elias. Quando ele ouviu a fala de Jezabel, um vírus saiu da boca dela e infectou Elias com a doença da tristeza? Ou simplesmente ele vacilou na fé naquele momento? Ah, não, crentes não vacilam na fé. Claro que vacilam. Abraão é o pai da fé. Deus falou para ele, você vai ter um filho. Diz o texto que ele riu. E ele estava falando com Deus, tá vendo? Ele tinha fé em Deus, afinal de contas, estava falando com Deus. Ou lembra de Pedro? Ele pisou sobre as águas, ele tinha fé, não tinha? Mas ao notar o vento, ele naufragou. Num segundo ele estava com fé, no segundo posterior ele vacilou na fé. Crentes vacilam na fé, crentes vacilam na fé. Veja o cenário em que Elias estava. A Bíblia declara que Acabe era terrível. 1 Reis 16:30 descreve Acabe assim: fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele conduziu o povo à idolatria a Baal. Por isso Deus disse que haveria 3 anos de seca.
Muita gente morreu. Elias, então, ao findar desses 3 anos, ele desafiou os profetas de Baal. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. O Deus de Elias respondeu com fogo. O que você, meu amigo pastor, esperaria após um evento estrondoso e miraculoso como este? Que todos se converteriam, que Jezabel iria se converter. Mas não, mesmo depois de uma prova irrefutável de que Jeová é Deus, de que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, Jezabel falou em matar Elias. Qualquer um de nós não seria tentado ao desânimo, à decepção? Qualquer um. Que exame fizeram Elias para constatar que não foi uma vacilada na fé, e sim uma patologia que tomou conta de Elias, uma questão química? E tem mais. Ao ouvir que Jezabel queria matá-lo, lemos o seguinte: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Como é que é? Ao ouvir que ela queria matá-lo, ele fugiu para salvar a vida. Se Elias queria mesmo morrer, por que ele fugiu para salvar a sua vida? Ao pedir a morte para Deus, ele estava mesmo pensando em desistir? Ou apenas emburradinho com Deus? E mesmo que seja sincero o desejo dele ali de não mais viver, por que isso configura doença? Quem estabeleceu isso? O Espírito Santo disse isso em algum lugar da Bíblia? Ou temos papas na igreja evangélica e na psicologia, que sem prova alguma, eles podem, Dros como catreste, ex cátedra, eles são infalíveis. E eles não precisam comprovar nada. Basta dizer, é doença sim porque eu estou falando. É assim? É assim que nós protestantes cremos? Agora, o mais legal é o seguinte, usam a história de Elias de maneira totalmente distorcida, enxergando-a com os olhos da psicologia para justificar que crentes se tratem com drogas psiquiátricas que são viciantes, que trazem uma série de problemas às pessoas. Que na bula lá do Prozac, por exemplo, lá fala da questão de suicídio de pessoas que tomaram Prozac. Enfim, e eles também aconselham a buscar a sabedoria humana para lidar com a depressão. Na psicologia, não, foi no psicólogo cristão, mas não interessa, não existe psicologia cristã. Existem mais de 500 psicologias. E qual que deveríamos buscar, né? Mas enfim, mais de 500, nenhuma delas cristã. Então, ou seja, aconselhar a ir a um psicólogo é para que você tenha a sabedoria humana, aquilo que o salmista disse, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas eles usam a história de Elias para justificar isso. Vá tomar essa droga aqui e vá lá a um psicólogo buscar a ajuda da psicologia, que é pagã. O interessante é que apesar de usar Elias para justificar isso, não vemos nada disso na história de Elias. Eles dizem, nem toda tristeza se lida com oração, falando com Deus. E aí citam Elias. Mas Elias saiu da depressão falando com Deus. É isso que a gente lê na Escritura, ou não? O texto bíblico declara que um anjo deu comida para Elias e ordenou que ele se levantasse. Aqui a gente tem algo interessante também. É o oposto do que psicólogos e pastores têm aconselhado. Não se levante. Continue aí remoendo suas feridas, fique aí. E nunca mais saia daí. E fique dependente de nós o resto da vida. O anjo ordena que ele se levante e ele caminha por 40 dias. Isso sim é terapêutico. Se levantar e continuar. E não entrar lá no quarto e ficar remoendo ferida. Levantar e continuar, mesmo com os pés sangrando. Isso é terapêutico. Elias se levanta e vai até Deus. E ao falar com Deus, a sua fé é restabelecida. Ou seja, apesar de citarem Elias para que crentes pensem que uma droguinha possa preencher o vazio dentro do coração deles, não pode. Mas eles usam Elias para justificar isso. O seu abatimento será resolvido através da sabedoria humana. Elias não buscou. Elias se levanta e vai até Deus, fazendo o oposto do que pastores e psicólogos cristãos recomendam. Eu encerro assim. Qual o critério para diferenciar a tristeza normal de tristeza patológica se não há um marcador biológico? Qual o critério para dizer que Deus foi suficiente para animar Davi, que havia perdido a família, com grande risco de... Ele já pensava, será que não estão violentando minhas esposas? Perdeu seus bens e o próprio nome, porque o próprio exército falava em apedrejar Davi. Mas diz o texto que ele se reanimou no Senhor. Qual o critério para dizer que Deus é poderoso para reanimar Davi, numa situação daquela? Mas não é suficiente para reanimar o Joãozinho que está com a unha encravada e está deprimido por conta disso. Você consegue pensar num cenário pior do que o de Davi? Lembra da história, lembra? Davi havia saído com o seu exército, quando ele volta para sua casa, Ziglag, a sua casa estava pegando fogo, em chamas, tudo em chamas, suas propriedades em chamas, sua família havia sido sequestrada. E aí diz o texto que ele chorou até não ter mais força. Você já passou por algo assim? Perdeu seus bens, todos os seus bens, sua família e o nome, porque os exércitos de Davi falavam em apedrejá-lo. Você já passou algo pior do que do de Davi?
pior daquilo que Davi enfrentou, mas para Davi, Jesus foi suficiente. Davi se reanimou no Senhor. Qual o critério para dizer que Cristo foi suficiente para Davi, mas não é para os nossos problemas infinitamente menores? Qual? Ou lembra dos salmistas? Angústias profundas, problemas terríveis. E o cristão moderno, assim, jamais chegou perto de enfrentar aquilo que os salmistas enfrentaram. Mas como que os salmistas resolviam a sua angústia? Depressão, chame do que quiser. Eu me refugio no Senhor. Qual o critério para dizer que Cristo foi suficiente para cristãos angustiados com problemas terríveis, mas Cristo não é o suficiente para cristãos com problemas menores? Eles não têm. A verdade é o seguinte, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros no Prozac, outros em Freud, outros em Jung. Eu, todavia, confio no Senhor, e ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu, contudo, me alegrarei no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque a alegria do Senhor é fruto do Espírito, não de homem algum, nenhuma psicologia. Diz Paulo em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. É fruto do Espírito, não do homem, não da sabedoria humana. Se puder, assista a minha série Psicologia versus Cristianismo e a minha série Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.